pessoalzinho do terceiro ano, tudo bem? Oh, espero que sim. Que esse aqui é um dos instrumentos africanos, né, que eles usavam com os materiais que tinham, né? Então eles faziam alguns instrumentos artesanais, né? Então a tia fez aqui um exemplo parecido, né, com o que eles usavam para poder, né, participar das festas, fazer as festas. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre os africanos, certo? Sobre os povos africanos e também sobre os índios, né? Olha só o que eu trouxe também sobre os índios, a peteca. Sabia? Isso aqui vocês lembram que a tia já explicou, né? Lembram de que eles faziam as petecas na época dos indígenas? Lembram, né? Eles faziam de palha do milho, com a palha do milho, e faziam a peteca. Lembra como eles utilizavam a peteca? Nós usamos assim, passando para o colega, não é? E não, eles usavam fazendo a brincadeira de queimada. Lembra da queimada? Se eles jogavam, né, para tocar na pessoa, no outro índio, né, no outro coleguinha, né, no outro irmão indígena, né? Então eles usavam a peteca. Lembra de uma das brincadeiras que eles usavam? Não só esse, né? Os indígenas também usavam o cabo de guerra, né? As brincadeiras de cabo de guerra, a perna de pau, né? Então vocês lembram desses que a tia está falando, mencionando novamente. Então sempre que há um novo conteúdo ou a continuação, a tia traz, né, a explicação novamente do que foi falado anteriormente, né? Então vocês sabem que os africanos, né, os africanos escravizados, eles vieram para o Brasil na forma de quê? Né? Será que eles vieram passear? Não, né? Eles vieram trabalhar. Eles vieram mostrar, né, dar a mão de obra deles, né, participar. No caso, participar, vamos convidar, os portugueses convidaram ele? Não, eles vieram à força, forçados, né? Então, quando chegaram aqui, vocês sabem que a gente já explicou também que a viagem deles, né, da África para cá, que eram os africanos, demorava em torno de 35 a 40 dias, não é? E nesse percurso, e nessa viagem, os africanos, eles sofriam muito, né? Eles sofriam maus tratos. Por quê? Porque eles vinham nos navios negreiros, né? E esses navios negreiros ficavam nos porões, onde eles ficavam? Nos porões. E os porões eram escuros, não tinha ar, né? Eles não tinham como se alimentar direito, eles não tinham água, né? Fora que não tinham ar. E foi gerando o que aconteceu com essa situação? O que aconteceu? Eles ficaram doentes, alguns ficaram doentes, chegavam até a morrer nesse percurso da viagem. Só que alguns chegavam aqui realmente, na época que não se chamava Brasil, né, não tinha ainda o nome, quando os portugueses chegaram aqui, foi que colocou como colônia, né, de Portugal, porque foi Portugal que diz que descobriu o Brasil, né? Mas quando eles já chegaram, aqui já havia quem? Os índios, né? Já era habitado o território pelos índios, né? Então, nós vamos dar a continuidade agora sobre os quilombos, sobre os povos quilombolas, né? Os povos quilombolas são aqueles povos que eram habitados, né? Habitavam os quilombos. E os quilombos, qual é a importância dos quilombos? Lembram que já comentou com vocês sobre isso. Então, os quilombos, gente, eles é uma forma, né, eles se juntavam quando os africanos, os escravizados, né, como eles sofriam muito, então quando tinha possibilidade de fugir, eles fugiam. E eles fugiam para onde? Para os quilombos. E os quilombos ficavam aonde? Eles ficavam, né, nos lugares difícil acesso, né, em florestas,
Por que acontecia isso? Porque eles tinham medo, né? Eles tinham receio que os senhores do engenho, né? Os senhores fossem atrás deles. Então eles procuraram, né, um difícil acesso na floresta para que eles não fossem encontrados e assim não continuassem a sofrer maus tratos, a trabalhar demais, né? E fora as surras, né, que eles levavam, né? Eles eram muito espancados, né? Então eles não tinham vestimenta direito, não se alimentavam direito, né? Trabalhavam muito. Então, para continuar a nossa conversa, né, a nossa lembrança, a nossa revisão, né, de tudo que ocorreu até aqui, né, de tudo que a tia comentou até aqui, nós vamos falar também, relembrando que eles, os escravizados, estudavam, trabalhavam, né, muito aonde no início, nas fazendas da cana-de-açúcar, né, onde se plantavam a cana-de-açúcar. E esses escravos, né, e esses africanos escravizados, eles aceitavam no início, né, passivamente, né, a escravidão. Mas depois que eles estavam vendo as surras que eles levavam, os maltratos, as condições que eles estavam vivendo, né, e aí eles fugiam para onde? Para os quilombos, que é uma forma, os quilombos é uma forma de resistência, gente, à escravidão, sabem? Então, isso sim, a importância do quilombo, tá bom? E o quilombo, né, ele se formou, como a tia já falou, né, em lugares de difícil acesso, né, nas florestas. E essas pessoas, né, eles tinham essas condições, né, muito mesmo de sofrimento. E lá eles procuravam aquela segurança, eles sentiam que era a segurança deles, né, que eles estavam protegidos, entenderam? Pronto. E um dos quilombos muito conhecido, muito importante, é o quilombo dos Palmares. Sim, que se encontra, né, na Serra da Barriga, tá? Em Alagoas, tá bom? E esse espaço, como eu falei, era uma forma de resistência contra a escravidão deles, né? Então, era por volta, estima-se que nessas saídas, estima-se que quase 30 mil pessoas viviam, né, em Palmares, que é no caso que a tia está falando, né, que foi o principal, né, quilombo, que é muito falado, que é muito conhecido, que é instalado na Serra da Barriga, em Alagoas, tá? Então, aqui, como vocês sabem, tem o Zumbi dos Palmares, aqui a imagem dele, ele foi um líder, né, do Quilombo dos Palmares, por isso que se deu o nome Quilombo dos Palmares, né? E esse símbolo dele, essa imagem dele, é a forma de resistência negra no Brasil, né? E ele morreu no mês, aliás, de novembro, né? E é comemorado todo mês de novembro, dia 20, a ele, né? A esse líder, né? Que ele foi um líder. Ele fazia tudo pelos africanos, assim, ele ajudava as famílias, né? Ele chegava a passar muita coisa por conta deles. Por quê? Porque ele queria a liberdade, como todos eles queriam a sua liberdade. E eles não conseguiam a liberdade. Por quê? Ou conseguiam a liberdade de duas formas. Uma, se fugissem, né, que poderiam ser capturados a qualquer modo, a qualquer momento, ou eles poderiam, na época não tinha ainda a lei, né, que libertou os escravos, que foi assinada pela princesa Isabel, não tinha essa lei ainda, então o que poderia acontecer? Era a carta de alforria. Essa carta de alforria era dada pelo senhor, que era, né, que dizia dono deles, porque era comprado os escravos, né? Então os senhores assinavam a carta de alforria. Aí sim
eles poderiam ser livres, mas era muito difícil isso acontecer, né? Então, o que eles poderiam fazer? Era fugir para poder não viver mais naquela vida de maus tratos, né? De sofrimento, tá? De trabalho forçado. Então, gente, a data que se comemora, né, é dia 20 de novembro, certo? E o líder, né, o Zumbi, né, o líder dos Palmares, ele no ano de 1955 ele nasceu e em 1695 ele morreu, tá? Então, como vocês estão vendo aqui, tá bom? Essa é que eu estava explicando a vocês na página 147 que nós falamos, agora 148, tá bom? E aqui nós temos uma atividade que nós vamos fazer, né? Como o Dia da Consciência Negra é comemorado na sua escola. Então, como é que é comemorado aqui na escola, né? Nós fazemos o quê? Nós fazemos cartazes, né? Os alunos, aí você coloca, né? Fazemos cartazes, né? Além de fazer os cartazes, nós também comentamos sobre o dia, né? Comentamos sobre o dia, né, da consciência negra, sobre o dia, certo? Algumas, né, salas fazem atividades diferenciadas como pintura, né, fazem também apresentações, né? Então, deixa eu botar aqui pinturas, né? Fazem representações, eles fazem teatro, não é isso? Teatro, certo? Então, essas são as formas que nós encontramos para homenagear, para lembrar dessa data que é tão importante, a Dia da Consciência Negra, tá bom? Então, vamos para a segunda questão, vamos lá? Por que o Dia da Consciência Negra é importante? Olha só, ela faz parte da nossa história, né? Ela faz parte da formação brasileira, né? Da população brasileira. Né? Então, por que é importante? Né? Porque ela faz parte da nossa história, né? Então, você pode colocar... Ui, tá aqui. Olha só. Faz parte da nossa história, né? Da nossa história, certo? Faz parte da nossa história e também ela conta, né? Ela conta a história, né? Sobre quem? Sobre os quilombos, sobre os africanos, né? Os escravos africanos que fizeram parte da população, da formação da população brasileira, né? Então, por isso é importante, né? Porque porque, né? Porque faz, né, parte da população, né, que população brasileira, né, faz parte da formação da população brasileira, né? Por isso que é muito importante, né? É muito importante nós comemorarmos o Dia da Consciência Negra. Então, gente, a tia fica por aqui, né? Com a nossa aula de história, falando sobre os quilombolas e os indígenas, tá bom? Beijo para vocês, até a próxima aula. Tchau, tchau. Se cuidem, hein? Tchau. Beijo.